Gratidão e honra. Amém. Esse é o tema do ano. Esse é o tema do nosso ano aqui, como Verbo da Vida, Bento Gonçalves. Quem lembra? Quem já escutou sobre gratidão e honra aqui? Nós escutamos tão bem, no seminário da Palavra da Fé, sobre gratidão e honra. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre gratidão e honra, porque é o ano da gratidão e da honra. Então nós precisamos sempre nos vacinar e escutar as mesmas coisas, porque é segurança para a nossa vida. Amém? Foi por isso que Jesus falou na ceia. Jesus falou antes de partir e diz: façam isso em memória de mim. Se Jesus não tivesse falado isso, talvez hoje a gente nunca ia tomar ceia. Sim ou não? Sim ou não, gente? Você está aqui? É uma verdade, porque nós, seres humanos, nós temos a tendência a esquecer das coisas. E Jesus falou assim: façam isso em memória de mim. Participem da ceia, tenham comunhão uns com os outros. Façam isto. Isso que eu fiz por vocês, isso que eu fiz, eu me entreguei por vocês. Façam isto em memória de mim. Se entregue para o outro. Amém? Então Jesus já fala isso de fato por causa disso, que a gente acaba esquecendo. Então hoje eu vou ministrar um pouco mais sobre gratidão e honra. E é um ano tão precioso para nós. Porque quando eu falo de gratidão e honra, é uma chave que pode virar na sua vida para você viver os melhores dias da sua vida. Amém. Gratidão e honra, querido, quando eu aprendi sobre gratidão e honra, mudou a minha história. Eu comecei a prosperar financeiramente, a doença nem chegava mais na minha casa, nos meus filhos, e é isso que vai chegar hoje sobre você, amém? Quanto mais nós ouvirmos e praticarmos a gratidão e a honra, mais bênçãos vai vir sobre a sua vida. Amém? Porque gratidão e honra é uma cultura do céu. Vamos repetir isso comigo? Gratidão e honra é uma cultura do céu. Deus, quando criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva com esses princípios de gratidão e honra. Deus vinha ter uma comunhão com o homem, e eu imagino Adão e Eva, a gratidão que tinham com Deus. Amém? Você imagina isso? Deus criou tudo para o homem, maravilhoso, e aí imagina a gratidão que eles tinham com Deus, a conversa que eles tinham com Deus, de gratidão e honra. Quando Deus cria o homem como cabeça, a mulher, a mulher, Deus criou o homem do barro, por quê? Porque o homem foi feito da terra. Por quê? Porque o homem foi feito um ser para governar sobre a terra. O homem foi feito para trabalhar sobre a terra. O homem pode dar um amém aqui do trabalho. Para trabalhar sobre a terra, para ordenar sobre as flores, sobre os frutos. Ele teve essa essência de governo. A mulher foi criada da costela, do lado de Adão. Ela não foi feita para governar, ela foi feita para auxiliar. Amém, mulheres? Glória a Deus. Amém, mulheres? Criadas para auxiliar, não para governar. Então, já ali foi estabelecido um princípio: submissão, autoridade e honra. Amém? Então Deus, na verdade, o céu inteiro já pratica isso, porque é a essência de Deus. Aí com o pecado, o mundo perdeu a referência. O homem passou a estar morto espiritualmente e perdeu a referência de honra. E hoje o que nós vemos diante da nossa sociedade, o que é? Roubo, morte, destruição. Nada mais é consequência de desonra. Desonra as autoridades, desonra ao próximo, consequência, morte, destruição, doença. Então, gratidão e honra é uma chave poderosa para restaurar o reino de Deus sobre a terra. Uau! Isso é tremendo. Amém, gente? E o que a gente vê? A gente vê o quê? A desonra, às vezes, dentro de casa. Dos filhos com os pais. Tem filho aqui?
Claro, todo mundo é filho, né? Você veio da onde? Então, amém, gente? Então já começa em casa. Às vezes as crianças. Antigamente, eu não sei se você é da época da bênção do pai e da mãe. Quem é dessa época? Meu Deus do céu, se não desse essa bênção, tomava um tapa nos beiços. Você é dessa época? Se a criança falasse no meio da conversa dos adultos, o pai só fazia assim, ó. Quem entendeu esse olhar aqui? Meu pai olhava desse jeito para mim, eu já fazia assim, ó, que nem o Kiko. Eu já ia para o meu quarto e eu sabia que depois eu ia tomar uma coça. Hoje em dia está muito solto o negócio. Está muito solto e aí o que acontece? É uma geração de desonra. Filhos que desonram os pais. Os filhos hoje ganham tudo. Comidinha boa na mesa. Os filhos ganham hoje roupa nova, lavada, dobrada. Internet, celular. E às vezes não houve uma fagulha de gratidão da boca deles dentro de casa. O que acontece ainda é ingratidão, desonra. O pai faz aniversário e a mãe uma vez por ano. E às vezes quando faz aniversário, nem um abraço para o pai e a mãe dão. É essa geração que está sendo criada. E às vezes os pais, por não conhecerem, não estarem onde você está hoje, na igreja, recebendo uma palavra saudável, por não conhecer a cultura da honra de Deus, eles não imprimem a cultura da honra nos filhos. Porque lá em casa é assim, não fez, volta para fazer. Tem que fazer. Você já fez isso? Você já agradeceu? Você deu um abraço? Cadê a cartinha para sua mãe para o Dia das Mães? Cadê o presente para o aniversário? Cadê o café da manhã para honrar? Você está aqui comigo? Então os pais precisam imprimir isso, essa cultura de honra dentro de casa. Porque senão essa criança vai crescer e vai desonrar o patrão dela lá fora. A criança nem quando crescer já vai desonrar o professor dentro de sala de aula. Aonde ela chegar, existe uma autoridade. Diga comigo assim, aonde eu chego, existe uma autoridade. Se você chega numa loja de roupa para comprar uma roupa, ali existe um dono, um gerente, uma autoridade ali. Se você chega para dirigir um carro, existe leis de trânsito, guardinha de trânsito, azulzinho, autoridade. Se você chega em qualquer lugar, tem uma autoridade ali. E você precisa se submeter a essa autoridade. E quando você e eu se submetemos à autoridade, isso é uma forma de honrar a autoridade. Quem está aqui comigo? Então as crianças são criadas dessa forma, sem esse princípio. E acaba elas crescendo dessa forma, sem honra. Elas vão não ter honra com os professores, com aqueles que ensinam. Não vão ter honra com o patrão, com o trabalho, com o horário. Você está aqui comigo? E aí depois se converte, entra na igreja e todo esse ranço de desonra entra dentro da igreja. E aí não consegue honrar a liderança, chega atrasado no culto. Não tem horário para nada, porque não fez quando era criança. O pai não ensinou, o horário é esse. É esse o horário. Aí chega atrasado no trabalho, chega atrasado no culto. É uma consequência de desonra, porque vem esse ranço de desonra. Mas não é a cultura de Deus para a nossa vida. A cultura de Deus para a nossa vida é honra e gratidão. Aleluia. Que bênção. Agora uma cultura de honra. O que é uma cultura? Uma cultura é você fica tão acostumado desde a infância em fazer algo que aquilo se torna uma cultura para você. Eu já dei esse exemplo aqui do pessoal do norte e do nordeste, né? Eles desde criança comeram cuscuz. Cuscuz com ovo, cuscuz com carne seca, cuscuz com manteiga de garrafa. Quem está aqui? Tem alguém do norte, pelo amor de Deus? Você pode dar um glória a Deus aí? Cuscuz é bênção, não é, gente?
Aquela cultura está tão impregnada neles que eles podem vir para Bento Gonçalves, a cuscuzeira vem junto. Ou se não vem, vai procurar algum lugar para comprar. Por causa da cultura. Aqui tem uma cultura muito interessante. Comer polenta brestolada. É assim que se chama? Se chama? Nem sei, porque eu não sou daqui, né? Polenta brustolada. Uma polentinha na chapa do fogão a lenha. Oh. E um queijinho colonial por cima. Você está aqui, meu irmão? Eu nem sabia o que era o nome. Fortaia. Chegaram para mim, fortaia. Já comeu uma fortaia? Eu assim, meu Deus, fortaia deve ser uma carne muito boa. Uma carne suculenta com um molho maravilhoso. Quando vê ovo batido com queijo. Não estou ofendendo a cultura. Pega aí. Eu não estava na cultura. Você está aqui comigo? Salame, queijo misturado. Fortaia. Cultura. O povo daqui ama isso, porque é cultura. Foram criados e hoje nada tira essa cultura, essa raiz. Sabe de uma coisa? A cultura de gratidão e de honra não é que nasceu do céu, faz parte da natureza de Deus. Faz parte da essência de Deus, a cultura e a honra. Então, automaticamente, Deus deseja que volte essa cultura no nosso meio. Quem pode dar um amém? Glória a Deus. Jesus não tinha dificuldade com submissão, autoridade e honra. Ele veio do céu. Ele aprendeu da sua mãe. A Bíblia diz que Jesus não recebeu um download quando estava adolescente. Agora eu sei toda a palavra. Jesus não foi assim. A Bíblia diz que ele crescia em graça e em sabedoria. Ele foi ensinado. Maria e José foram ótimos pais. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Ensinaram Jesus na palavra, a ponto de aos 12 anos, ele está ensinando a palavra na sinagoga. Meu Deus, olha como esse menino foi criado. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele não tinha problema, porque Jesus falava assim, eu vim e eu faço só o que eu vejo meu pai fazer. Olha só a honra. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu pai que me enviou. Que honra é essa? Eu renuncio o meu desejo para que o desejo do outro seja maior do que o meu. Cultura de honra. Jesus, eu falei isso na aula do Rema, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, aquilo é um escândalo para Pedro. Porque eram os escravos que faziam aquilo, quando os viajantes chegavam nas casas, eram os escravos que se ajoelhavam, pegavam uma bacia e lavavam os pés daqueles que andavam. Por quê? Por causa que os viajantes usavam sandália, aquelas sandálias de couro. E eles andavam e o chão era de barro. Quando eles chegavam nas casas, o pé estava, imagina o pé da pessoa, aleluia, preto. E aí existiam os escravos das casas que se ajoelhavam, pegavam uma bacia com água e lavavam os pés daqueles que chegavam. Jesus, quando pega aquela bacia, é isso que está na cabeça de Pedro. E Pedro fala assim, eu não sou digno que você lave os meus pés, porque você é o rei da eternidade, agora você está ajoelhado para lavar os meus pés. Mas Jesus não tem problema com isso, porque cultura e honra faz parte do reino de Deus. Considerar o outro superior a si mesmo faz parte do reino de Deus. Jesus lava os pés dele quando vai olhar para Pedro e diz, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus está dizendo, se você não aprender a cultura da honra agora, você não pode e não está apto para o ministério. Se você não aprender que você, mesmo na posição onde você estiver, você deve considerar o outro como superior a você, você não está apto para estar no ministério. Pedro disse, então me lava a cabeça, me lava o corpo inteiro, me dá um banho, porque eu quero estar apto para fazer a tua vontade. Quem pode dar um glória a Deus por isso?
Aleluia. Então Jesus não tinha esse problema, porque era a cultura. Jesus falou, você quer ser o maior? Então serve. Você quer estar em destaque? Então considere os outros como maior a você mesmo. Aí o que acontece? A gente vem para a igreja para aprender essa cultura. Porque se nós não estivermos aqui, querido, congregando, servindo uns aos outros, nós não vamos conseguir ter essa cultura. Se nós congregarmos de YouTube, nós não vamos conseguir ter essa cultura. Quem pode dar um amém? Porque congregar de casa é mais fácil. Você faz a sua pipoca, você senta do lado, aleluia, na frente da TV, e ninguém está ali para pisar no seu calo. Ninguém está ali para provocar você dentro da igreja. Ninguém está ali para dizer assim uma coisa para você, dizer, eu não concordo, eu vou para outra igreja, porque essa não me serve. O povo carnal nessa igreja. É mais fácil congregar em casa, né? Mas Deus nos chamou para congregar exatamente para isso. Para que você pegue uma lixa. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, seja uma lixa na minha vida. Shhh, meu Deus. Uma lixa. Tem gente que não é lixa, tem gente que é esmeril na nossa vida. Quem sabe o que é isso? Deixa a gente polidinho. Tem gente que chega para a igreja e não se envolve nos ministérios assim, não é o meu tempo. O teu tempo vai ser aonde? No céu? Você quer ser melhor? É uma pergunta. Vou perguntar de novo, você quer ser melhor? Então você precisa se submeter à autoridade. Você precisa se submeter a uma liderança. Você precisa mesmo quando alguém é carnal com você engolir sapo. Você tem um triturador de sapo dentro da barriga. E você engolir sapo, ali você cresce. Porque quando você cresce com essas bencinhas que está aqui dentro da igreja, nada te para lá fora, meu irmão. Não é qualquer coisinha que vai te tirar do evangelho, crentinho de porcelana. Floquinho de neve. Qualquer coisinha, ai, não serve para mim. Você está aqui comigo? Pastor, isso tudo é cultura de honra, tudo. Quando nós decidimos ser gratos, querido, você pode ser grato nessa noite? Com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida nesse ano. Deus tem sido maravilhoso nesse ano na sua vida. Deus tem te abençoado de uma forma extraordinária. Ele tem te cuidado. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Ele te sustenta, Ele te guarda. A Bíblia diz, você é o meu escudo. Você é o meu protetor. Ele me livra do laço do passarinheiro. Quantas vezes Deus te livrou esse ano, querido? E às vezes a gente fica só aqui, meu Deus, não aguento mais, sabe por que isso? Aquele ranço de ingratidão. Chega disso na nossa vida. Sabe, eu estava dando risada em casa, porque às vezes a gente aprende até com os animais. Às vezes a gente aprende até com os animais. Quem aqui já aprendeu com um cachorro, gente? A gente aprende com o cachorro demais. Porque o cachorro você pode pisar nele, dar bronca nele. Não dá 5 minutos ele está assim para você. Ele é cheio de gratidão. Os dogs são cheios de gratidão. Você pode expulsar ele. Você pode fazer o que for. Daqui a pouco ele está lá balançando o rabinho para você. Meu dono. Eu amo você. Se ele pudesse falar. Sim, não? Às vezes se a gente faz uma coisinha ainda. Não tem cachorro que é assim, gente? Que a gente até não faz muito, porque senão vira um grude. É ou não é? Se você passa a mão, dá um biscoitinho, ele fica. E fica se enrostando. E pula em você. E quer sentar no seu colo no sofá. Deu, chega, deu. Cheio de gratidão, cheio de honra. Com o animal. Às vezes o animal é melhor que as pessoas. Diga misericórdia. A gente aprende com eles. Agora o gato.
Quem já teve gato? Não, os gatinhos são legais. Quem tem gato aqui? Levanta a mão. Os gatinhos são legais ou não são, gente? Eles são legais, mas eles são muito individualistas. Eles querem o que eles gostam e é pronto, e não estão nem aí. Gente, eu perdi o meu gato pro meu vizinho. Até hoje eu não me curei disso ainda. Tem uma dor no meu coração nesse negócio. Gente, meu gato, aleluia. Ele estava bem lá em casa, gente. A gente tinha botado uma caminha, né? Aleluia, um cobertorzinho. A comidinha estava sempre na hora. Sempre carinho. Aí meu vizinho gosta muito de gato, ele já tinha 2. E os gatos dormem na cama dele. Os gatos lá é comida especial. Até comida, não só ração. Sabe? Que às vezes tem gente que dá aqueles brisquinhos. Quem entendeu aqui? Aí eu entendi que eu comecei a perceber o gato subindo a escada do meu vizinho. Misericórdia, o que é isso? Daqui a pouco eu percebi que ele não voltava mais de lá. Eu perdi o meu gato pro meu vizinho. O Gabi, coitadinho, ele fala assim, a nossa Mel. Aí eu brinco com ele assim, é nossa, filho, é nossa mesmo. Gente, ele se mudou para a casa do lado. Só por interesse. Não seja um crente gato, pelo amor de Deus. Não queira estar nesse lugar só por interesse daquilo que Deus pode te dar. Se levanta para você viver em gratidão e honra. Para você servir, para você amar as pessoas. Se envolver. Meu Deus do céu. Que bênção. Vamos ler a palavra então? Lucas capítulo 17. Vai lá comigo. Eu até tentei trazer de volta. Fazer algumas coisinhas a mais. Mas parece que ela olhava para mim assim, só fazia assim, ó. Que coisa, gato é assim mesmo, né, gente? Cachorro não, você pode se mudar, é ou não é? Você se muda e... Eita, esqueci o cachorro. É ou não é? Se você se mudou para outro bairro, daqui a pouco o cachorro vem atrás. Aparece na rua correndo, vindo. Meu Deus, como é que ele sabe onde a gente se mudou? A gente não sabe como, mas ele achou a casa. Vem pelo cheiro, vem pelo caminhão da mudança, não sei. Mas vem. Cachorro é assim, né? Você abriu comigo em Lucas 17? Aqui nós vamos ver. Você entendeu que Jesus, ele veio expressar a cultura de honra do céu e de gratidão. Ao mesmo tempo que ele veio expressar, ele veio também implantar a cultura que havia sido perdida. Você está aqui comigo? Então quando a gente estuda Jesus, quando a gente aprende de Jesus, a gente vem para o prumo de novo. Para onde é a nossa essência. Honra e gratidão. E agora olha o que está acontecendo aqui. Lucas 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao encontrar num povoado 10 leprosos, diga comigo 10. 10 leprosos dirigiu-se a ele. 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Versículo 14. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Ponto, olha aqui para mim. Gente, o que está acontecendo aqui? Para você entender um pouco da história, a lepra era uma doença tão horrível,
antigamente. A lepra aleluia, era aquela doença que a pessoa começava a escamar, daqui a pouco a pessoa começava a perder um dedo, começava a perder o nariz, a orelha, ela começava a perder os pedaços do corpo. E a lepra era muito contagiante. Então o povo que tinha a lepra antigamente, eles tinham que ser excluídos da sociedade. Eles colocavam uma capa sobre eles e eles eram excluídos para que as pessoas não chegassem perto deles. Não tinha remédio na época para isso. Então, quando eles olham Jesus passando, eles reconhecem que Jesus tinha poder para curar eles. Então a Bíblia fala que à distância eles gritaram: Mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus mesmo à distância diz para eles assim: vai e se apresente para o sacerdote. Por quê? Porque eles eram excluídos da sociedade. Caso eles fossem curados, eles tinham que se apresentar diante do sacerdote e mostrar para eles: ó, eu fui curado, ó, não tem mais nada. Eles iam retornar para a sociedade. Então quando Jesus declara sobre eles, olha a palavra poderosa de Jesus. Jesus nem orou por eles, Jesus só falou assim: ó, pode ir. Porque quando vocês chegarem lá, vocês já vão estar completamente curados. Aleluia! E a Bíblia diz que quando eles ouviram Jesus falar sobre isso, presta atenção nisso. Quando eles ouviram Jesus falar sobre isso, eles começaram a andar em direção ao sacerdote. E ao mesmo tempo que eles começaram a andar, eles começaram a ser limpos e curados. Diga assim: eles ouviram a voz. Agora, eles honraram a voz de Jesus. Eles honraram aquilo que Jesus disse. E eles foram curados. Mas olha o que faltou para eles. Eles honraram sim, mas faltou gratidão. E agora a gente vai ler o resto. Versículo 14 ainda, vamos ler de novo. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Versículo 15. Um deles, diga um. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Gratidão. Este era samaritano. Por que a Bíblia ela grifa isso, que ele era samaritano? Porque era para os judeus saberem a honra de gratidão. Era para os judeus saberem o que era honra e gratidão. Porque os judeus aprenderam a cultura de Israel até ali. Mas um samaritano que não era da cultura judaica, ele teve gratidão e os judeus não tiveram. Meu Deus. E aqui no versículo 17, Jesus perguntou: não foram purificados 10? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os 9? Não se achou nenhum para que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé te salvou. Aleluia. Olha o que está acontecendo aqui. Os 10 foram curados, mas só um voltou. Acontece isso muito no nosso dia a dia. Às vezes alguém faz alguma coisa para a gente. Às vezes alguém faz alguma coisa simples para a gente. Nem agradecer a gente faz. A gente não, eu não me incluo nisso. Nós ensinamos muito os nossos filhos. Quem aqui é pai já fez isso? O filho ganhou alguma coisa, a gente pergunta a primeira coisa, né? Você agradeceu? Eu não é? Cada presente que chega no aniversário, você agradeceu? Porque nós estamos ensinando uma cultura de gratidão. E Jesus está abatendo exatamente isso. Beleza, eles ouviram a minha voz, obedeceram, eles tiveram honra com aquilo que eu falei. Mas faltou uma coisa: gratidão. Faltou agradecer. Sabe, talvez eu quero falar isso hoje para você relembrar. Talvez da pessoa que te falou de Jesus.
Talvez hoje você está tão bem aqui, mas através de uma pessoa você está aqui hoje recebendo tudo isso. Talvez existem pessoas que estão te ajudando em alguma área. Será que você parou para agradecer? Será que você parou para pagar um café para essa pessoa? Será que você pagou para pagar alguma coisa para essa pessoa? Para honrar ela, para agradecer ela? Jesus fez algo maravilhoso para eles e só um voltou para agradecer. E agora olha o interessante. Jesus olha para ele e diz: vai, a tua fé te salvou. Sabe o que essa palavra salvou no original grego? Sozo. Preservação, cura, restauração, prosperidade e livre do juízo eterno. Sabe o que aconteceu aqui? Os 9 ganharam a cura do corpo físico. Mas quem teve uma cultura de gratidão, quem voltou para agradecer, recebeu salvação completa. Jesus olhou para ele e disse: onde estão os 9? Eu queria dar salvação para todos eles. Eu não queria dar só cura. Tem gente que vem na igreja, é curada e nunca mais volta. Tem gente que vem para a igreja, escuta as palavras, até pratica a palavra que a gente prega, mas nunca chegou para dizer assim: muito obrigado, porque essa palavra salvou a minha vida. E Jesus queria salvar todos, mas Jesus pegou um só e liberou sozo sobre a vida daquele. Quem quer receber isso hoje, nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Agora vai lá para Mateus capítulo 13. Você está recebendo de Deus hoje, querido? Mateus capítulo 13, versículo 53. Aleluia. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. As pessoas precisam escutar isso. Amém. Posso ler, gente? Mateus capítulo 13, versículo 53. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Ou seja, eles estavam falando assim: Jesus não foi aquele trazendo para a gente, não é aquele que comeu arroz e feijão junto com nós, não é aquele que jogou bola com a gente, não é aquele que cresceu com a gente. Da onde que está achando que ele tem sabedoria para ensinar isso? Não é um como a gente? Uma das coisas da desonra, uma das formas de desonra é o olhar. Quando o nosso olhar não é favorável ao outro. Quando alguém vem pregar e aí você olha assim: hoje não é o pregador predileto. Meu Deus, essa pessoa chegou depois de mim na igreja. Vai sorrindo e olhando para frente. Chegou depois de mim na igreja, está ali pregando. Eu vou receber o quê? Se daqui a pouco tempo atrás estava lá, no pecado. Ingratidão, um olhar que não é favorável, você não recebe nada de Deus. Vamos lá, versículo 57. Ele obteve todas essas coisas e ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse:
Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Agora tem pessoa que pensa que Jesus está fazendo uma doutrina aqui. Tem pessoa que pensa isso. Agora, Jesus já falou, lá na minha casa a gente não tem honra mesmo. Jesus não estava criando uma doutrina. Jesus estava falando algo aqui. Ele estava dizendo para nós assim, ó, os 5 dons do ministério, e aqui no caso era o profeta, porque era só reconhecido o profeta na velha aliança. Jesus está falando assim, os 5 dons do ministério, da onde eu venho, é recebido com honra. Você está aqui nessa noite? Da cultura que eu represento, quando se achega um dos 5 dons do ministério, pastor, evangelista, apóstolo, mestre, aonde se chega, todo mundo para escutar. Todo mundo fica atento. Todo mundo honra da onde eu venho. Porque é uma unção de Deus tocando as pessoas. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Na versão Almeida, é a melhor versão que eu acho, que ele diz assim, ó, não há profeta sem honra, vírgula, a não ser na sua pátria. Jesus está afirmando, não existe da onde eu venho uma unção ministerial sem honra. Não existe. Eu só estou vendo isso aqui. Aonde eu estou inserido no meio da minha família. Jesus está falando isso. E aí a Bíblia diz que ele não pôde. Não é que ele não quis fazer milagre. É que ele tentou fazer e não conseguiu operar. Por causa da desonra. Eu já preguei em alguns lugares que... impressionante. A unção de cura estava de uma forma extraordinária. Eu preguei em Florianópolis, ministrei lá, no Verbo da Vida de lá. Eu nunca vi a unção de cura fluir da minha vida com tanta força. Eu nem precisava encostar nas pessoas, as pessoas já eram curadas. Agora eu já ministrei em alguns lugares que não fluiu nada. Parecia que era seco. Por quê? O olhar não estava favorável. As pessoas não estavam honrando. E quando eu falo em honra, não é bajulação, não é presentes. Quando eu falo em honra, é ficar atento para receber aquilo que o homem de Deus tem para falar para a sua vida. Você está aqui comigo? Em outra versão diz assim, ó, lá em Marcos capítulo 6, não precisa abrir, Marcos 6, 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto curar alguns enfermos com imposição de mãos. E ele ficou admirado da incredulidade deles. Ou seja, falta de honra gera incredulidade. Incredulidade gera infertilidade. Incredulidade, você não recebe nada da parte de Deus, porque Deus só se move pela fé. Você está aprendendo isso hoje? É tão de Deus para a sua vida. Você hoje vai avançar de uma forma extraordinária na sua vida. Ingratidão gera incredulidade. Incredulidade gera infertilidade. Você não avança. Tem gente que precisa se libertar da ingratidão hoje. Eu vou dizer de novo. Tem pessoas que precisam se libertar da ingratidão hoje na sua vida aqui. Tem pessoas que têm que parar de desonrar e hoje começar a honrar. E quando você ajusta o seu coração, pega essa palavra aqui. Quando você ajusta o seu coração, você começa a prosperar. Sabe? E se humilha mesmo. Chega para a pessoa que você estava falando mal e se humilha mesmo. Ó, me perdoa, eu quero tirar isso do meu coração. Eu quero tirar esse ranço do meu coração, porque eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida. Aleluia. Agora abre comigo lá em 1 Samuel. Capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que você está prosperando de uma forma sem limites aqui. Eu creio que o ranço de ingratidão e de desonra está saindo do seu coração hoje. Pastor, estou limpinho aqui. Vigia, crente, se não tem nada mesmo.
É verdade, é uma noite de restituição, de restauração. Aleluia. Eu quero ler esse texto com você e ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu chorei quando li ele hoje de tarde. 1 Samuel 24, você abriu comigo? Aqui está falando sobre Davi. Está falando sobre o rei Saul. O rei Saul, eu não sei de quem que ele ouviu, mas ele deve ter deixado muita creca entrar na cabeça dele, a ponto de ele começar a perseguir Davi. Davi nunca fez nada para o rei Saul. Bem pelo contrário, Davi serviu o rei Saul. Quem já leu a história sabe. Davi serviu o rei Saul. Davi estava do lado como escudeiro. Ele servia o rei. Mas por setas malignas encheram a cabeça de Saul a ponto de ele querer perseguir Davi e querer matar Davi. E a Bíblia fala que ele ele alistou 3.000, diga 3.000. Não é 5 pessoas, não é 100. Ele reuniu 3.000 dos melhores soldados para matar Davi. Diga, meu Deus. Agora olha o que está escrito aqui em 1 Samuel 24, 3. Ele foi, Saul, né? Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, quem disse? Os soldados de Davi, ok? Olha o que os soldados de Davi falam para Davi. Versículo 4. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, Davi. Entregarei nas tuas mãos os teus inimigos, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Ponto, olha aqui para mim. O que está acontecendo aqui? Olha o que os soldados de Davi estão dizendo para Davi. Eles pegam até algo bíblico, né? Hoje o Senhor te entrega nas tuas mãos, para que você faça o que você quiser com ele. Olha só, parece ser até espiritual, é ou não é? Mas todo conselho que é contra uma autoridade é dano para a vida da pessoa. Todo fuxico que é contra uma autoridade, toda conversa que é contra uma autoridade é dano, é morte. Parece ser até espiritual. Ou vamos orar. Fulano está assim, está assado, e nós precisamos orar porque Deus vai mover, a ponto de tirar ele dessa posição. Cuidado. Não só você está sendo insubmisso, desonroso, mas está fazendo uma facção. O seu veneno da sua língua não está só matando você, mas você está matando todos à sua volta. Cuidado. E aí o que Davi faz? Davi vai, imagina que Saul estava aqui, nesse púlpito. Davi vai, os soldados estavam aqui. Eles falam aquilo para Davi, Davi vem por trás. Ele chega atrás de Saul. Saul estava com a capa aqui e ele corta um pedaço da capa de Saul e volta para os seus amigos, amigos da onça. Cuidado com as pessoas que você se associa. Cuidado. Pode ser gente boa, mas cuidado. Versículo 5. Olha o que acontece aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Meu Deus do céu. Eu não sei se chegou temor no seu coração, mas no meu chegou. Davi corta só uma ponta da capa de Saul. E a Bíblia diz que o coração bateu mais forte.
E ele já se arrependeu só de fazer isso. É um homem segundo o coração de Deus ou não é? Posso continuar lendo? Então Davi saiu da caverna. É isso, gente? Não, lá em cima, né? É o 6, né? Beleza, vamos lá. Então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E versículo 7. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não admitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Diga glória a Deus. Isso aqui é um homem de Deus de verdade. Querido, presta atenção. Davi aqui, ele foi cortar essa capa de propósito, para aquilo que vai acontecer agora nos próximos versículos. Mas ele não foi cortar a capa em desobediência. Ele foi cortar a capa para agora ele mostrar o pedaço da capa para Saul e dizer para Saul assim: eu tive a oportunidade de te matar, mas olha o que eu fiz aqui. Eu não fiz isso. Mas só por ele ter cortado um pedaço da capa do manto dele, ele já constrangeu o seu coração. Olha que homem reto diante de Deus. E mais, ele olhou para os seus soldados, que eram os valentes de Davi, que estavam lá com ele todo dia, e disse para eles, e repreendeu eles. Chegou a hora de você repreender as pessoas que falam mal de autoridade. Chegou a hora de você se levantar como um crente de verdade, e dizer assim: eu te amo, você é meu amigo, é nós estamos assim, mas nunca mais fala dessa pessoa para mim. Quem pode dar um amém aqui? Repreendeu eles e ainda disse assim: eu proíbo vocês. Eita cabra macho de verdade. Eu proíbo vocês de tocar no ungido de Deus. Influente. Não é um Maria vai com as outras. Não é uma mente fraca que escuta tudo e daqui a pouco sai espalhando. Ele repreende. Ele diz: não toca mais nisso. Porque eu sei. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu sei o que é submissão à autoridade. Eu sei o que é honra. Eu não admito que eu faça isso e não admito que quem está comigo faça. Ele salvou a vida deles. Você está aqui comigo, querido? Ele salvou, porque se ele tivesse feito isso, eles também tinham morrido. Eu quero ler com você, eu não ia ler, mas eu preciso ler. Versículo 8. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra. Olha aqui o gesto de honra. E depois disse: porque o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei. Pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha o versículo 11. Olha, meu pai. Olha como é que ele se refere com alguém que está perseguindo para matar ele. Olha como é que ele se refere com alguém que está querendo matar ele. E às vezes por pouca coisa as pessoas abrem a boca para falar dos outros. Ele diz: meu pai, meu rei, meu senhor, ungido por Deus. Meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal, ou de receber-me, ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida.
Meu Deus, gente. Meu Deus, meu Deus. Agora eu quero pular para o versículo 16. Vai lá comigo para o 16. Olha só a resposta de Saul. Tendo Davi falado essas coisas, todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho? Meu Deus. É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Sabe o que faz com quem honra? Amontoa brasas na cabeça. Amontoa brasas na cabeça. A pessoa pode estar falando mal de você. Você compra um presente e dá para ela. A pessoa fica sem ter o que falar. Que isso? Saul chamou ele de filho e chorou. Chorou em alta voz. Versículo 17. Você é mais que justo do que eu. Disse a Davi: você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. Ó Senhor, o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer mal, o Senhor o recompensa com bem, pelo modo como você me tratou hoje. Aqui é uma promessa. Aqui é uma promessa. Ele está dizendo assim: quando alguém te faz mal e você retribui com bem, o Senhor te abençoa hoje. O Senhor te recompensa com bem. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Agora olha o versículo 20. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Meu Deus! Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez o seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. O gesto de Davi, mesmo que ele não tenha entrado no palácio, diante de Deus ele já tinha entrado. Não, você não escutou o que eu falei aqui. Mesmo que ele não tinha voltado para o palácio, sentado no trono, Deus respirou, encheu o peito e diz: esse é dos meus. Esse é o cara. Porque o próprio rei Saul deixou de matá-lo. Não só deixou de matá-lo, mas já reconheceu ele como rei de Israel. O maior inimigo dele já elevou ele. Não tenho mais o que fazer. Eu já entendi. Você vai ser o rei de Israel. Pelo seu coração. Só vou te pedir uma coisa. Olha isso. Quem queria matar, só diz assim: só vou te pedir uma coisa. Que eu seja lembrado no teu reino. Olha o que a honra faz com alguém. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo assim, bem forte: nessa noite, eu decido andar em honra e gratidão. E eu tenho certeza que a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Quem pode dar um glória? Ministério de Música pode subir e eu vou ler o último texto com você em Apocalipse, capítulo 4. Para mim, é uma das maiores demonstrações de honra e de gratidão. É o que eu vou ler agora. Apocalipse, capítulo 4. Aleluia. Abre comigo ali, Apocalipse, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou repetir, para mim é uma das partes das escrituras
que mais demonstram honra e gratidão é o que eu vou ler agora. É maravilhoso o que está acontecendo aqui. Versículo 9, posso ler? Toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante dele e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Você sabe o que está acontecendo aqui? Os 24 anciãos, eles representam os santos do Novo Testamento que foram redimidos e representam também os santos da velha aliança, que morreram crendo que o Messias viria. Os 24 anciãos, eles estão representando estes, que viveram as suas vidas íntegras, viveram o seu chamado, o seu propósito, e quando chegaram diante do Cordeiro, diante do Rei dos Reis, diante do Leão, receberam uma coroa. Os 24 anciãos, eles mostram nós lá, vestidos de linho fino, e que recebemos a recompensa da nossa vida aqui na terra. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Esses 24 anciãos estão representando isso, estão representando a nossa vida, essa recompensa. Agora, presta atenção no que está acontecendo aqui. Os 24 anciãos, eles estão assentados no trono, mas daqui a pouco chega o Cordeiro. Daqui a pouco chega o leão, chega o cordeiro diante deles. E sabe o que eles só sabem fazer? A Bíblia diz que eles se prostram diante do cordeiro. E tudo aquilo que eles fizeram em terra e deram toda a vida deles para Deus, eles receberam aquela coroa. E sabe o que eles fazem? Isso que eu recebi. Eu não sou digno disso que está aqui. Não fui eu que paguei o preço para eu estar aqui em cima. Eles tiram a coroa e depositam aos pés de Jesus, como um sinal, e dizendo: honra e gratidão seja dada ao Cordeiro. Honra e gratidão seja dada ao Cordeiro, porque Ele sim merece ser honrado. Esse sim, você pode ficar de pé, você pode fazer alguma coisa. Esse sim merece ser honrado. Esse merece ser reverenciado.